A Sabedoria em Provérbios, dia 13 de novembro, Provérbios, capítulo 13. Verso 1: O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio ouve a correção do pai. O sábio escuta a correção, não só do pai, mas ele escuta a correção de todas as pessoas que lhe trazem alguma informação que ele percebe que podem levá-lo a um novo patamar, a um novo nível de excelência em tudo na sua vida, porque aquele que é sábio sempre está buscando melhorar a sua condição espiritual, a sua condição emocional, a sua condição pessoal, a sua condição familiar. E muitas famílias não têm dado certo porque as pessoas não buscam sabedoria. Quando a pessoa busca sabedoria espiritual, sabedoria pessoal, sabedoria para o seu crescimento, elas são pessoas que colaboram, contribuem dentro das suas famílias. Muitas famílias não dão certo porque as pessoas que estão ali envolvidas são muitas vezes escarnecedoras, zombadoras, pessoas que não ligam para a correção, para a repreensão. Então, o texto fala sobre ouvir a correção do pai, mas na verdade, uma aplicação prática desse versículo é: aquele que é sábio presta muita atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Presta atenção nas correções que vêm do pai, presta atenção nas correções que vêm do chefe, do colaborador, do amigo, da amiga, do pastor, do padre. A pessoa que é sábia fica preocupada com o desenvolvimento e com o crescimento pessoal em todas as áreas. Todas as áreas incluem vida espiritual, vida financeira, vida na parte da saúde, a questão do desenvolvimento intelectual, ler algum livro sempre com o propósito de aprender novas coisas. Vida profissional busca o seu próprio aperfeiçoamento para que possa ter conhecimento a respeito de mais coisas, mais negócios, busca o seu desenvolvimento financeiro, o seu crescimento para ter. Por que crescimento e desenvolvimento financeiro? Para ter mais condições econômicas de oferecer uma condição de vida melhor para as pessoas à sua volta. Então, aquele que é sábio, ele ouve sempre a correção. Agora, o zombador é aquele que diz: por que que a pessoa estuda tanto? Por que que a pessoa quer mais um carro? Por que que a pessoa quer mais uma casa? Por que que a pessoa quer mais dinheiro? É aquela pessoa que para no tempo. Ela para em algum momento, entendendo que já deu. Se você olhar para a natureza, você olha para uma macieira e uma mangueira, você vê que elas nunca param. Elas não dizem depois de 30 dias, produzi 30 mangas e produzi 30 maçãs, então eu já cumpri o meu propósito, então agora eu posso parar de continuar a gerar fruto. Ela vai gerando fruto e vai sempre multiplicando. E se a semente cai na terra, ela vai gerando mais mangas, mais maçãs. Se você olha para a natureza, você vê que tudo funciona assim. Mas o ser humano muitas vezes para no tempo. Ele pensa: eu já li um livro nesse ano, então já está bom. Só o ser humano para e pensa
que pode parar em algum momento da sua vida. Então, olhando para a natureza, tudo está sempre em constante movimento. E algumas pessoas pensam em parar. Então, se você tem pensado em parar nos seus projetos, hoje é dia 13 de novembro, é hora de você pensar que nessa virada de ano para 2025, o que você precisa apressar e começar a correr e acelerar na sua vida. Comece acelerando na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, falando mais com Ele. Quanto você leu a palavra nesse ano? Quanto você realizou algo para o reino de Deus? Comece com o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, você vai buscar sabedoria. Quando você tem sabedoria, você pensa no seu crescimento e relacionamento com Deus, você pensa no seu relacionamento e crescimento com as pessoas, você pensa no seu desenvolvimento pessoal, você pensa no seu crescimento profissional, você coloca os seus planos e projetos nas mãos de Deus, você pensa na sua família, no seu relacionamento conjugal, você se desvia do adultério, da fornicação, da prostituição e dos convites que o mundo lança todos os dias para agarrar a alma daqueles que são simples. Você busca instrução, sabedoria, prudência, entendimento, conhecimento, inteligência. Você vai buscar isso. E você fazendo isso vai prosperar. Então, ouça a correção das pessoas para que você seja cada vez mais sábio. Mesmo quando você recebe uma crítica, pegue a crítica e pense a respeito dela. Pegue a crítica e faça um degrau para que você suba cada vez mais e mais na sua vida. Versículo 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Aquilo que você fala é aquilo que você vai ter na sua vida. Se você fala só palavras negativas, você vai receber o mal sobre você. Mas se você diz palavras positivas, você começa a encontrar soluções para os seus problemas. Quando você se depara com uma doença, por exemplo, você tem duas opções. Você pode dizer, vou morrer. E a partir do momento em que você fala isso, todo o seu cérebro e todo o seu organismo começa a se encaminhar para a morte. Mas quando você diz, eu vou sair dessa, e isso vai ser uma lição e um testemunho de bênção na minha vida e de força, a reação que o teu organismo vai oferecer para você será outra. Você vai sofrer, mas você vai ver naquela situação uma oportunidade de crescimento e você vai servir como exemplo de força para as pessoas que estão à sua volta. Por isso, sempre decida por assumir uma postura de combate, uma postura de quem diz palavras positivas. Se você está diante de um problema, não diga, não sei como resolver, isso é um problema. Diga, isso é um desafio. Como vamos resolver esse problema? Como eu posso passar por cima disso? E comece a pensar, busque conselheiros, pessoas que já passaram por aquela situação. Você pode, por exemplo, ir até a internet no Google e colocar como resolver esse problema. E comece a ler e comece a conversar com pessoas pensando em soluções e diga, eu quero a solução. Agora, a alma dos prevaricadores comerá violência. O prevaricador é aquele que não faz o que tem que ser feito.
Então, se você não faz o que tem que ser feito, você vai comer a violência da vida. Muitas vezes a vida nos traz situações que nos agridem, que são violentas, que são agressivas, que nós não esperávamos. Então, se a sua boca é a boca, a sua alma, os seus pensamentos são pensamentos de prevaricadores, não fazer o que tem que ser feito, que é ser positivo, ser embativo, ser alguém que guerreia, que vai à frente, você vai comer a violência. A violência da vida vai passar por cima de você, vai engolir a sua família, vai engolir os seus pensamentos, vai engolir a sua paz. Você vai ficar ansioso, aflito, angustiado e vai ficar sem saber o que fazer, porque a sua alma é a alma de um prevaricador. A alma de um prevaricador é aquela alma que é vítima e fica, que azar, que mal, e começa a ficar chorando e se lamentando. Você precisa tomar uma decisão. Abra sua boca e diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor disse que Ele é o meu pastor e que nada me faltará, então significa que essa palavra é verdadeira. E significa que isso é um desafio. E significa que eu preciso vencer essa situação. Tenha uma alma de quem é filho de Deus, de quem é filha de Deus, de quem é vencedor, de quem é vencedora. E comece a abrir a sua boca para dizer palavras que são positivas, porque do fruto da sua boca você vai comer o seu bem. Até mesmo os que não acreditam em Deus, que estudam ciência, dizem que o nosso corpo reage de acordo com aquilo que você fala. Pessoas que vivem falando palavras negativas vivem sempre num ritmo negativo. E pessoas que falam que eu vou vencer, eu vou conseguir, são pessoas que o cérebro, todo o corpo começa a reagir para sair do problema, para vencer o desafio. Então cuide daquilo que você fala. Mude o seu vocabulário e as suas palavras para palavras positivas. Versículo 3: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. O versículo 3 fala sobre ser moderado nos ambientes em que você frequenta. Falar demais normalmente leva a pessoa a dizer alguma coisa que não deveria ter dito. Então seja moderado. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então isso já nos mostra sobre a importância de ouvirmos mais antes de dizer alguma coisa. Tem um ditado que fala que a palavra dita, depois que foi dita, não volta atrás. Tiago fala que todo homem seja tardio em se irar e tardio em falar. Então, preste bem atenção antes de dizer alguma coisa, diga palavras, selecione as palavras, fale palavras que trazem edificação. Antes de você falar a respeito de alguma coisa para alguém, pense: vai ajudar? Vai trazer edificação? Então eu falo. Vai difamar alguém? Vai ser uma fala tola? Então não fale. Mateus, no capítulo 12, fala que nós daremos conta de todas as palavras ociosas que dissermos. Toda palavra ociosa nós daremos conta. Entrando aqui em Mateus capítulo 12, nós vemos isso aqui nos versículos 35 e 36 e 37. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Mas eu vos digo
que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja que até Jesus fala isso. O homem bom vai tirar coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau vai tirar coisas ruins, coisas más do seu mau tesouro. Qual é o tipo de tesouro que você carrega nos seus pensamentos? Se os teus pensamentos, a sua alma é boa, você vai ver a vida de uma forma boa. Você vai ser positivo, você vai ver, diante das dificuldades, desafios a serem vencidos. E você vai usar palavras que trazem riqueza, edificação, crescimento, prosperidade, produtividade. Agora, se os seus pensamentos, se a sua alma é de um prevaricador, de alguém que não faz o que deve ser feito, então você vai tirar o mal, vai viver ansioso, preocupado, aflito, preguiçoso, pensando sempre de maneira negativa, murmurando a respeito da vida e dizendo palavras ociosas, palavras que não têm valor, palavras que não edificam. E o Senhor fala que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso é algo muito sério. E o 37, pelas tuas palavras você será justificado, e pelas tuas palavras você será condenado. Na parábola dos talentos que Jesus contou, ele disse que deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu 5 multiplicou para 10, o que recebeu 2 multiplicou para 4, e o que recebeu 1, com a sua palavra disse: Eu sabia que o Senhor colhe onde não semeia, recebe onde não plantou. Então fiquei com medo e enterrei o talento. E aí Jesus conta na parábola que aquele senhor disse: pelas suas palavras você será condenado. Você mesmo acabou de dizer que você sabia que eu sou homem, que colho aonde não semeei, que eu recebo aonde eu não plantei, e você ainda assim enterrou o talento. Se você tivesse colocado no banco, eu receberia com os juros. Pelas tuas palavras você será condenado. Isso é muito sério, porque pense, no dia em que você estiver diante do Senhor, o que você vai dizer a respeito das almas que você poderia ter alcançado e que você não alcançou? A respeito das dificuldades que a vida mostrou a você, as tribulações e que você não venceu, mas que você baixou a sua cabeça e preferiu dizer: eu não posso e eu não consigo. Pelo fruto da sua boca, cada um será justificado ou condenado. Voltando para Provérbios 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Veja que aqui mais uma vez ele fala da alma. No 3 ele fala que o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Aquilo que você fala, você protege a sua alma. Quem abre muita boca, não pensa no que fala, gera perturbação. Gera perturbação quando você fala coisas ruins para você mesmo, e quando você tem uma alma de preguiçoso, você deseja e não alcança nada. A alma dos diligentes engorda. A alma dos diligentes é aquele que sempre pensa: o que eu posso fazer para melhorar a minha condição? O que eu posso fazer para fazer mais para Deus? O que eu posso fazer para ter mais crescimento nos meus negócios? O que eu posso fazer para ter o meu próprio negócio? O que eu posso fazer para ter uma segunda e uma terceira fonte de riqueza? Será que, se houver uma crise em relação ao que eu estou fazendo,
como é que vai ficar a minha situação? Então, os diligentes, eles sempre pensam em desenvolver habilidades, sempre pensam no seu crescimento. É por isso que a alma dos diligentes engorda, porque ele sempre procura crescimento em todas as áreas. A alma dos diligentes engorda fala também a respeito da saúde, da prática de atividade esportiva. Quem pratica esporte aprende a ter disciplina. E ontem, dia 12, nós falamos em Provérbios 12. Provérbios 12 é um capítulo que fala sobre disciplina. A disciplina é importante. Pessoas disciplinadas na sua alimentação têm saúde. Por que os atletas têm saúde? Porque pelo treinamento físico e pelo treinamento e pelo cuidado com relação àquilo que comem, pelo fato de cuidarem da saúde, isso dá a eles aquela condição de saúde favorável. Eles fazem um trabalho para que possam ter saúde. E tem pessoas que comem de tudo, exageram na comida e na bebida, depois acabam na ruína porque não são diligentes. Versículo 5: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. O justo, ele busca sempre falar a verdade. O ímpio, como ele é abominável, ele mente, engana, trapaceia e se confunde, porque aquele que começa a mentir, ele mente uma coisa hoje, amanhã ele mente outra. Em algum momento, ele acaba caindo nas suas próprias mentiras. O que o versículo 5 está dizendo é que não vale a pena você ficar mentindo. Você vai contar histórias para a sua vida e você vai se confundir e não vai ter bons resultados. Mas o justo, ele sempre vai buscar a verdade. 6. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. O versículo 6 fala que quando você é justo, você vai ser sincero. Sincero é sem cera. As pessoas colocam cera para esconder as trincas de um vaso. Então, aquele que é sincero, que é transparente, que é verdadeiro, consigo mesmo e com os outros, acaba encontrando soluções. Tem pessoas que não são sinceras com elas próprias. Seja sincero com você mesmo. Quando você estiver fazendo a sua autoavaliação, como está sendo a minha vida? Nós estamos em novembro, o mês que vem as pessoas vão estar celebrando o Natal, o Ano Novo, logo vem 2025, e tem pessoas que falam: não deu muito certo as coisas que eu prometi na virada desse ano, mas está tudo bem. Quando você fala isso, você está sendo sincero com você? Será que realmente está tudo bem? Ou será que você não fez o que deveria ter feito? Ou será que faltou esforço? Ou será que você não se aplicou realmente com toda a força para você conseguir o que você tinha prometido? E então você desistiu. Muitas vezes você precisa se olhar no espelho e dizer: eu tenho que despertar. Seja sincero, não coloque maquiagem em relação àquilo que não deu certo porque você não aplicou todo o esforço que você tinha que ter aplicado. Diga: eu fui sem vergonha mesmo. Eu não tive vergonha na cara de dar a cara a tapa para conseguir resolver essa situação, de enfrentar esse desafio, de mudar essa história, de realizar algo novo e diferente para mudar o meu caminho. É melhor você ser sincero. Por isso que o versículo 6 fala: a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho. Quando você é justo e verdadeiro,
Ser justo significa você alinhar o que você pensa, o que você fala e o que você é à palavra de Deus. Pense que justa é uma roupa que está justa, que está apertada. Nós precisamos estar dessa forma, como se estivéssemos com a nossa roupa bem apertada no nosso corpo, no que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso e eu vou ajustar todo o meu corpo, o meu pensamento, a minha mente ao que diz a palavra. E vou estar justo, justamente de acordo com a palavra. Então a justiça, quando eu alinho a minha vida totalmente à palavra, isso vai guardar ao que é sincero no seu caminho. Mas a impiedade é fazer aquilo que é mal. É o oposto do justo. É aquele que diz, está escrito lá, mas tudo bem, qualquer hora eu vou fazer. Isso vai confundir o pecador. A palavra pecado significa errar o alvo. O pecador é aquele que erra os objetivos da vida, é aquele que erra os alvos. Então, aquele que faz a impiedade, faz qualquer coisa que não esteja na palavra, confundirá aquele que vive errando o alvo. Então, você quer viver errando a vida inteira o alvo? O alvo de estar mais perto de Deus, o alvo de ser mais produtivo, o alvo de ser o dono do seu negócio, o alvo de você ter uma família mais feliz, o alvo de você ser um bom pai, de você ser uma boa mãe, de você ser uma pessoa que é positiva, de você ser uma pessoa que pode produzir soluções e trazer respostas no meio dos desafios? Ou você quer ser aquele que é confundido como o pecador? O pecador é aquele que vive errando, vive tropeçando e vive caindo. Versículo 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Então esses versículos falam sobre riqueza e pobreza. Tem pessoas que são ricas e que se fazem pobres, são pessoas que se fazem humildes. Agora tem pessoas que são pobres, não têm nada e são arrogantes, se fazem como se fossem ricas. O versículo 7 está dizendo: nessa vida você encontra todo tipo de gente. Não fique surpreso se você olha para uma pessoa que é tão rica e é tão simples, e também não fique chocado de ver que a pessoa é tão pobre que a pessoa quer aparecer e se fazer de rica, porque isso é uma coisa que existe na Terra. É algo que existe e isso traz uma reflexão. Como você tem sido? A pessoa que tem riqueza e tem humildade? Ou você tem sido aquela pessoa que não tem nada e muitas vezes quer parecer aquilo que não é? Reflita como você tem levado a vida no que diz respeito a esse ponto. 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Mas o pobre não ouve as ameaças. Esse versículo 8 está dizendo que aqueles que são ricos acabam tendo uma preocupação a mais. Elas podem sofrer ameaças, podem ser sequestradas, elas precisam tomar cautela aonde vão, a que horas vão, com quem vão, os lugares que frequentam, porque correm o risco de serem sequestradas, furtadas, roubadas, porque quando você está ali mostrando sinal de riqueza, aparecem os ladrões, os furtadores, os roubadores, alguém que está ali prestando atenção em relação aonde você vai. É só ver que se as pessoas que moram nos bairros onde as casas
são mais ricas, elas precisam se preocupar em colocar cerca elétrica, câmeras, segurança, porque elas sabem que elas têm riquezas e elas têm com que se preocupar com relação à sua vida. Agora, o pobre não precisa se preocupar com isso. Aqueles que moram em comunidades pobres muitas vezes até dormem com as portas abertas, porque todas as pessoas que moram ali na comunidade sabem que ninguém tem nada, então até dormem com as portas abertas. Então o versículo 8 está dizendo que você precisa se preocupar de acordo com as riquezas que você tem. Você tem que prestar atenção. Tem pessoas que não prestam atenção aonde vão e acabam sendo agredidas porque não prestaram atenção em relação a isso. Outro dia vi um casal que foi até um parque num final de semana e não prestou atenção no ambiente em que estavam indo. Eles foram em um parque em um bairro mais carente, foram extremamente arrumados e acabaram sendo agredidos. E enquanto estavam sendo agredidos, as pessoas estavam dizendo: "Ei, vocês aí são os ricos. Então vamos bater em vocês por causa disso." Então aquelas pessoas estavam revoltadas pelo fato de não terem a mesma condição, porque perceberam nas roupas, nos sapatos que esse casal estava usando, que eles tinham uma condição de riqueza que eles estavam buscando e não tinham. Isso é uma coisa que faz parte da natureza humana. E as pessoas muitas vezes ficam com raiva daqueles que enriquecem e prosperam. E esse fato aí nos faz refletir sobre como nós reagimos em relação à questão, ao tema da riqueza e da pobreza. Vamos ficar como as pessoas que ficam revoltadas em relação a quem enriquece e a quem prospera? No Brasil, existe muito essa revolta das pessoas que não prosperam em relação às pessoas que prosperam. Quando você olha para outros países, como por exemplo os Estados Unidos, as pessoas celebram quando uma outra pessoa prospera. Os americanos, eles falam assim: "Como é que você conseguiu isso? Como que você prosperou? Eu fiquei admirado, eu fiquei impressionado que você conseguiu. Como que você fez essa família maravilhosa, que você consegue cuidar bem dos seus filhos e você consegue fazer as coisas?" Então, isso aqui nos traz uma reflexão sobre como nós vemos o sucesso do nosso próximo. Nós vemos isso com alegria ou nós vemos isso como motivo de inveja, como motivo de raiva das pessoas? Versículo: a forma como você vê isso molda a sua vida. Procure admirar as pessoas que prosperam e aquelas que têm riqueza para que você aprenda algo de valor para a sua vida. Não cultue a pobreza como se a pobreza fosse algo de valor. Comece a pensar a respeito disso. 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz dos justos é aquilo que os justos decidem fazer. Eles decidem caminhar pela luz. Salmo 119, 115 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é a luz para o meu caminho. A palavra de Deus traz luz. O justo ajusta as suas palavras, os seus comportamentos, as suas atitudes à palavra de Deus. Vai caminhar pela luz e vai ter bons resultados, porque a palavra de Deus traz bons resultados. Os ímpios
caminham com a sua candeia em direção ao caminho do mal. Então, quando tropeçarem, a sua luz se apagará. 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria, porque aquele que é soberbo sempre acha que é melhor do que os outros, acha que os outros não estão na altura dele, acha que o que ele faz é melhor e o que os outros fazem é ruim. Então ele sempre vai criar discussões dentro da sua casa, dentro da sua família, com os seus amigos, sempre dizendo: isso que você fez está ruim, isso que você faz está péssimo, porque eu faço melhor. Então pense, se você tem sido orgulhoso, arrogante, soberbo, pense em ser mais humilde, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Busque conselhos sobre como mudar, sobre como lidar com as pessoas, sobre como ser uma pessoa mais amigável. E se você quer corrigir alguém para que a pessoa melhore o nível, o padrão de qualidade, veja como você fala isso para a pessoa. Não seja grosseiro, arrogante, soberbo, não seja aquele que diz: isso aqui não presta. Pense numa forma de ajudar a pessoa a melhorar e a aperfeiçoar e a chegar em um nível melhor. 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Aquele que trabalha sabe do valor daquilo que foi produzido. Aquele que ganha uma herança, que a primeira parte, a fazenda que procede da vaidade diminuirá. Quem ganha, por exemplo, uma herança sem ter trabalhado para conquistar aquilo, normalmente acaba perdendo o que ganhou, porque não sabe o valor daquele trabalho. Ele conseguiu aquela riqueza de maneira vã. A palavra vaidade vem daquilo que é vão. Aquilo que é vão não teve esforço. A pessoa não valoriza aquilo que recebeu. Tem muitos herdeiros que perdem riqueza, vencedores de prêmios de loto, que ficam mais pobres quando perdem tudo, porque conseguiram a riqueza de maneira vã, sem o trabalho. O trabalho tem o seu valor. 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando uma pessoa coloca um sonho, um projeto e demora demais para ela receber, ela começa a ficar triste. Quando a pessoa alcança o que ela projetou, ela fica alegre. E o que significa isso? Isso é uma coisa óbvia. Mas esse versículo 12 está aqui para dizer para nós: estabeleça pequenos resultados para que você possa chegar até o seu objetivo maior. Se você, vou dar um exemplo simples aqui de corrida. Se você quer correr uma maratona, são 42 quilômetros, não pense em correr os 42 quilômetros e não pense em ficar triste porque você não conseguiu. Estabeleça pequenas metas. A minha meta é, até o final dessa semana, hoje, correr 1 quilômetro. Amanhã eu quero correr 2, depois eu quero correr 3. Se você estabelece pequenas metas, a sua esperança de hoje é correr 1 quilômetro. Quando você completar 1 quilômetro, você vai ficar feliz. O seu desejo foi alcançado. Você vai dizer: eu consegui bater 1 quilômetro. Agora amanhã eu vou tentar correr 5. E quando você bater os 5, você vai ficar feliz mais uma vez. Então você vai ficar feliz por ter corrido 5 e você vai se sentir alegre em colocar o desafio de correr 7, de correr 10. E depois que você correr várias vezes os 10, você vai dizer: eu consigo correr 10. Então eu posso ir para 15. E isso vai te dar força dia após dia, e quando você menos vê, você conseguiu bater os 42 quilômetros, porque você passou por um processo em que você foi criando
pequenas metas, pequenos resultados. Você colocou metas alcançáveis, possíveis, e isso vai te trazer muitas felicidades no longo do caminho. Você que quer começar a ler a Bíblia. É muito difícil ler a Bíblia, eu não consigo. Então comece lendo 5 minutos. Comece dizendo assim: o meu desafio não é ler a Bíblia, o meu desafio é ler Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, então eu vou separar 20 dias para ler até o capítulo 20 e depois no mês que vem eu volto e leio do capítulo 21 até o capítulo 50. Você vai conseguir ler até o 20 e você vai ficar feliz e vai dizer: já consegui ler até o 20, agora eu vou ler do 21 até o 50. E é assim que você vai conseguir obter esperanças e resultados. Isso são apenas 2 exemplos, mas é com relação à alimentação. Eu não consigo tirar o açúcar do café porque eu gosto muito de açúcar. Então comece diminuindo 1 colher. Se você coloca 3 colheres de açúcar, coloque 2 ou coloque 2,5 e vá diminuindo. E você vai conseguir o resultado. Assim você vai conseguir muitos resultados em coisas que você não consegue. Ler um livro, começar um novo negócio, vá aos poucos, coloque pequenos resultados, pequenas metas. E você vai conseguir de pequenas metas em pequenas metas o que você está buscando. 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Preste atenção na palavra de Deus para que você seja recompensado. Aquele que despreza a palavra de Deus morrerá, perecerá. 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O sábio vai se desviar da contenda, da guerra no trânsito, da discussão desnecessária no casamento e vai vencer a morte. O que é a morte de um relacionamento? A separação, o divórcio. O sábio vai se desviar do laço da morte. 15. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Prevaricadores, aquele que não faz o que tem que ser feito. O bom entendimento da graça dá resultado, dá alegria. Quem faz as coisas com bom entendimento, Mas o caminho de quem não faz o que tem que ser feito, se a pessoa não faz o que tem que ser feito, o caminho dela vai ser áspero, vai ser difícil. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura, ou seja, o tolo espalha a sua loucura. O prudente age com conhecimento. Um mau mensageiro cai no mal, mas um embaixador fiel é saúde. O versículo 17 está falando sobre colaboradores. Quando você contrata alguém para cumprir uma missão de entregar uma mensagem para alguém, se ele faz o serviço de maneira ruim, ele é um mau mensageiro, ele vai cair na desgraça. Quem trabalha mal vai ser demitido. Quem não cuida bem do seu trabalho não vai prosperar. Mas o embaixador fiel, aquele que carrega uma mensagem e entrega a mensagem fielmente, ele traz alegria para o seu empregador. E ele também recebe alegria e prosperidade. Seja um bom colaborador naquilo que você está fazendo. E esse versículo 17 também tem outra aplicação. Escolha bem os seus colaboradores. Demita os que não fazem o serviço de maneira adequada. Tem alguns empresários que ficam com maus funcionários porque ficaram apegados emocionalmente com eles. Tem aquele mau colaborador que ele não trabalha bem, mas ele é uma pessoa bacana, uma pessoa boa para conversar. E tem muitas pessoas que são donos de negócio que ficam com esses colaboradores e demitem muitas vezes os outros que estão fazendo o trabalho de maneira fiel, só por causa da boa conversa daquele que fica fazendo o serviço de mal feito.
demita quem faz o trabalho mal feito, porque ele vai afundar o seu negócio com o tempo. Ele tem uma boa conversa, mas então você vai ter uma boa conversa com ele fora do ambiente de trabalho, mas não mantenha ele no seu negócio. 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. A primeira parte, o desejo que se cumpre deleita a alma. Quando uma pessoa quer demais uma coisa e ela consegue, ela fica feliz. Mas agora, aqueles que são maus, eles não querem se afastar. Aqueles que são loucos, eles não querem se afastar do mal. Eles querem praticar o mal. O que esse versículo está dizendo é que quando uma pessoa consegue aquilo que ela quer, ela fica feliz. O desejo que se cumpre deleita a alma. Agora, os loucos, eles querem ser felizes, eles querem alcançar os resultados, eles querem ter esse prazer na alma de terem conquistado as coisas que eles desejam. Os loucos, eles também querem. Só que para eles, afastar-se do mal é abominação. O que o versículo 19 está dizendo: todo mundo quer ser bem-sucedido. Todo mundo quer obter o resultado esperado. Só que tem uma diferença entre o sábio e o louco. O sábio é aquele que vai alcançar o desejo do coração e que vai ter prazer na alma, que vai ser a primeira parte do versículo 19. Mas o louco não vai conseguir. E o louco não vai conseguir porque para ele o afastar-se do mal é abominação. Em outras palavras, você fala para o louco: pare de fazer as coisas erradas. E ele vai ficar irritado e com raiva de quem corrige ele, porque ele vai dizer: eu quero continuar fazendo o que eu quero. O louco é aquele que eu quero continuar na preguiça, eu quero continuar no meu final de semana bebendo e saindo sem compromisso com o horário de voltar. Eu não quero ficar sentado lendo um livro ou me preocupando com relação à alimentação. Que coisa chata ter que ficar me preocupando com e me controlando com o que eu vou comer ou com o que eu não vou comer. Isso é muito chato. Então, o louco, ele vai ter o resultado negativo. Ele vai receber a notícia: você está com diabetes, você está com colesterol alto. Você está com a sua empresa indo à falência, os resultados estão sendo negativos. E o louco vai dizer assim: não, mas eu quero continuar com a minha vida. Eu não quero ter que assumir nenhum compromisso. Então o 19 fala: o desejo que se cumpre traz alegria. Só que tem um preço. Você precisa ser sábio para isso. Agora, o afastar-se do mal, para o louco, é abominação. O louco, ele não vai querer se afastar do mal, ele não vai querer ser sábio, ele não vai querer assumir o compromisso. Mas ele também vai querer que o desejo dele se deleite a alma dele. Mas ele não vai conseguir. O que o versículo 19 está dizendo é bom você ter o seu resultado, né? Mas você tem um preço para pagar. E os loucos não querem pagar. 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Preste atenção nas suas companhias. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Avalie se não é verdade isso. Quem são os seus 5 melhores amigos? Quem são as pessoas com quem mais você anda? Você vai ver que você é a média delas. Então procure pessoas sábias, porque daí você vai começar a ser a média delas. 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Os pecadores são os que erram o alvo. Quem vive errando o alvo acaba caindo no mal. 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem é o homem que procura fazer as coisas do bem,
o homem que procura praticar a justiça, o homem que procura fazer bons investimentos. O melhor e mais alto investimento é o investimento na sua vida espiritual, é no seu relacionamento com Deus. É daí que começa tudo. O segundo melhor investimento é investir no conhecimento da palavra, para que você saiba o que fazer e andar sempre na luz. O terceiro melhor investimento é na sua família, cuidar bem do seu casamento e dos seus filhos. O quarto melhor investimento é cuidar da sua vida profissional. Você vai cuidar do seu crescimento e isso vai permitir que você deixe uma herança para os seus filhos e que você consiga prosperar e deixe até mesmo uma herança para os seus netos. Então, o homem de bem, ele vai investir na sua vida espiritual, na sua vida familiar, vai investir na sua vida profissional e vai investir em deixar riqueza e também vai investir no seu crescimento pessoal e intelectual e mental e emocional, para que ele possa trazer estrutura emocional, sentimental, emocional, para que os seus filhos e os seus netos tenham equilíbrio, tanto espiritual, quanto emocional, quanto financeiro, para que eles estejam bem. Agora, a riqueza do pecador, aquele que erra, é depositada para o justo. Por quê? O pecador é aquele que vive errando. Então ele abre um negócio, ele deixa de ser prudente nos seus negócios, ele vai sofrer a falência. Um exemplo de riqueza de pecador que é depositada para o justo é aquele que compra casas, compra carros e não cuida de ser diligente para pagar os financiamentos que faz. E eles acabam perdendo seus bens nos leilões. Nos leilões, aquilo que eles aplicaram como finanças são vendidos pela metade do preço muitas vezes. E os justos são aqueles que buscam essas oportunidades. Eles falam, vamos participar dos leilões. E eles conseguem comprar muitas coisas por preços menores de maneira justa. O pecador, ele erra na administração do seu negócio. Deixa para os outros, que são melhores administradores. Melhores administradores. 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Aqui o versículo 23 está falando que a pessoa muitas vezes é humilde no aspecto financeiro, mas ela trabalha todos os dias. Ela pode ser pobre no aspecto financeiro, mas ela é uma pessoa rica em relação ao seu trabalho. Ela faz ali a sua plantação, cuida da sua lavoura todos os dias e ela tem o seu pão de cada dia. Agora, existem algumas pessoas que pegam tudo que tem e consomem, gastam com bebedices e com festas. Pela falta de juízo, gastam tudo que tem. Então, algumas pessoas ganham dinheiro e deixam ser consumido por falta de juízo, fazem má administração do seu negócio. 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Fala sobre disciplinar os filhos. Discipline os filhos para que eles encontrem o caminho reto, o caminho certo. E o 25 fala que o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O justo come até que a sua alma fique satisfeita porque ele cuida da gestão, da administração dos seus negócios. Ele come até que a sua alma fique satisfeita. Comece comendo a palavra, até que a sua alma fique cheia e satisfeita da palavra de Deus. Quando você estiver cheio da palavra de Deus e satisfeito no seu relacionamento com Deus, comendo a palavra de Deus, em porções que satisfaçam a sua alma, você terá um bom tesouro. Como nós lemos o texto de Mateus, quando Jesus fala que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas.
e você vai ter coisas boas, e vai ter um bom tesouro para você falar, para você tirar. Agora o ventre dos ímpios terá necessidade. O ímpio é aquele que tem preguiça de realizar a leitura da palavra, e como nós lemos aqui no versículo 4, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Preocupe-se em ter o conhecimento da palavra e preocupe-se em praticar a palavra. Isso vai trazer satisfação para a sua vida, vai trazer crescimento e sabedoria. Deus abençoe, amém.